Todos enfrentam momentos difíceis ao longo da vida. Esses momentos podem parecer intermináveis, sugando nossa energia e nos deixando desanimados. No entanto, a Bíblia nos ensina que não há situação ruim que dure para sempre. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, encontramos uma verdade simples e profunda. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa passagem nos lembra que a vida é composta de estações, e nenhuma delas é permanente. Assim como o inverno dá lugar à primavera, também as fases difíceis em nossas vidas eventualmente passarão. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, mas que, com fé e paciência, viram suas situações mudarem. Jó é um dos exemplos mais conhecidos. Ele perdeu tudo, família, saúde, riqueza, mas manteve sua fé em Deus. No final, Deus restaurou a vida de Jó de maneira extraordinária. Isso nos ensina que, independentemente do quão sombrio o momento possa parecer, Deus tem o poder de reverter situações e transformar a dor em alegria. O versículo de Eclesiastes 3, 1 nos leva a refletir sobre a natureza cíclica da vida. Salomão, o autor do livro, escreve sobre as estações e os tempos determinados para todas as coisas. Ele enfatiza que cada evento tem seu momento apropriado para ocorrer e que tudo está sob o controle soberano de Deus. Esse versículo nos encoraja a ter paciência e a confiar no tempo de Deus, entendendo que Ele vê a imagem completa e que tudo, eventualmente, se encaixará. Esse conceito de tempo é crucial quando enfrentamos desafios. Muitas vezes, em meio às lutas, podemos nos sentir presos em uma tempestade interminável. Mas, como Salomão nos lembra, a tempestade tem um propósito e uma duração. Nenhuma tempestade dura para sempre. Assim como o nascer do sol segue a noite mais escura, nossas dificuldades também darão lugar a dias melhores. Quando olhamos para nossas vidas, é fácil perceber que as dificuldades vêm e vão. Pode ser uma doença, um problema financeiro, um relacionamento rompido ou qualquer outra tribulação. No momento, essas situações podem parecer esmagadoras, mas a história da humanidade e, mais importante, a palavra de Deus nos mostram que essas fases são temporárias. A fé desempenha um papel crucial em nos ajudar a atravessar esses momentos difíceis. Acreditar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito para cada situação é essencial para manter a esperança viva. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos lembra: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo é uma poderosa declaração do amor de Deus por nós. Ele não deseja que soframos indefinidamente. Ele tem um plano para nos abençoar e nos dar esperança. Além disso, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, afirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo reforça a ideia de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está trabalhando em nosso favor. Pode não ser evidente no momento, mas, com o tempo, veremos que tudo tem um propósito maior. A paciência e a perseverança são virtudes essenciais para atravessar tempos difíceis. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência não é apenas suportar passivamente as dificuldades, mas crescer através delas, permitindo que Deus trabalhe em nossos corações e mentes.
À medida que perseveramos, nossa fé é fortalecida. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossas almas são purificadas pelas provações. Deus usa essas experiências para nos moldar e nos preparar para o que está por vir. Podemos não entender o porquê de certas situações enquanto as vivemos, mas é vital confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Outro exemplo bíblico de perseverança é encontrado na vida de José. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, José enfrentou anos de injustiça e encarceramento. No entanto, ele nunca perdeu a fé em Deus. Sua paciência e perseverança foram recompensadas quando ele foi elevado à posição de segundo no comando de todo o Egito. A história de José nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente e trabalhando em nossos corações para nos conduzir ao propósito que Ele preparou. Uma das grandes verdades do cristianismo é que Deus nunca nos abandona em nossas dificuldades. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo é uma promessa poderosa de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Ele nos dá força para continuar, mesmo quando nos sentimos fracos. Enfrentar as dificuldades com fé significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É acreditar que Ele tem um plano para nós, que vai além do que podemos ver ou imaginar. É manter a esperança viva, sabendo que Deus pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. A esperança é uma âncora para a alma, firme e segura. Ela nos mantém estáveis em meio às tempestades da vida. Hebreus, capítulo 6, versículo 19, descreve essa esperança como âncora da alma, segura e firme. Com essa esperança, podemos enfrentar qualquer dificuldade com coragem, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. Embora seja difícil de aceitar, as dificuldades muitas vezes têm um propósito maior em nossas vidas. Elas nos forçam a depender mais de Deus, a buscar sua presença e a confiar em sua providência. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve sobre um espinho na carne que ele pediu a Deus para remover. No entanto, Deus respondeu: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu que em suas fraquezas o poder de Deus se manifestava mais plenamente. Essa passagem nos ensina que as dificuldades podem nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. Quando somos confrontados com nossas limitações, somos forçados a reconhecer nossa dependência total dele. Em vez de tentar enfrentar tudo com nossas próprias forças, aprendemos a confiar na graça de Deus, que é suficiente para nos sustentar. Além disso, as dificuldades nos ajudam a desenvolver empatia e compaixão pelos outros. Ao passarmos por nossas próprias lutas, somos capazes de entender melhor as lutas dos outros e oferecer apoio e consolo. Isso cria um senso de comunidade e fortalece os laços entre os membros do corpo de Cristo. Ao olharmos para a história humana, vemos que muitas situações aparentemente desesperadoras foram superadas com o tempo. A escravidão foi abolida, regimes opressivos foram derrubados, epidemias foram controladas. Isso nos mostra que, por mais sombria que uma situação possa parecer, ela não é eterna. Da mesma forma, as dificuldades pessoais que enfrentamos também são temporárias. Jesus nos encoraja em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta
é uma das declarações mais poderosas da Bíblia, pois nos lembra que, apesar das tribulações, a vitória final pertence a Cristo. Ele venceu o mundo e, através dele, também podemos vencer. É importante manter essa perspectiva em mente quando enfrentamos dificuldades. Não estamos sozinhos, estamos seguindo os passos de Cristo, que sofreu e venceu por nós. Ele nos promete que, assim como ele superou as aflições do mundo, também podemos superá-las com sua ajuda. Em momentos de dificuldade, é fácil ser consumido pela dor do presente. No entanto, é vital lembrar que o presente não define o futuro. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos encoraja a focar no que está à frente, em vez de nos prender ao que ficou para trás. Essa perspectiva nos ajuda a manter a esperança viva. Embora as circunstâncias atuais possam ser difíceis, o futuro está cheio de possibilidades e promessas. Deus nos chama a avançar, a buscar o que Ele tem reservado para nós, sem deixar que as dificuldades passadas ou presentes nos impeçam de alcançar nosso propósito. O foco no futuro nos permite ver além das dificuldades imediatas. Isso não significa ignorar a dor ou os desafios, mas sim reconhecer que eles são parte de um processo maior. Em vez de nos desesperarmos, somos chamados a confiar que Deus está preparando algo melhor para nós. A jornada através das dificuldades não é algo que precisamos enfrentar sozinhos. Deus nos deu a comunidade cristã como um meio de apoio e encorajamento. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo nos instrui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este versículo nos lembra que somos chamados a ajudar uns aos outros em tempos de necessidade. A comunidade cristã oferece um espaço onde podemos compartilhar nossas lutas e encontrar apoio. Ao nos unirmos em oração, adoração e serviço, fortalecemos uns aos outros e tornamos mais fácil suportar as dificuldades. O apoio da comunidade é uma expressão tangível do amor de Deus, que age através de seu povo. Além disso, participar de uma comunidade cristã nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Todos enfrentam desafios e, ao compartilharmos nossas experiências, encontramos consolo e força para continuar. A Igreja é um refúgio onde podemos ser fortalecidos em nossa fé e encorajados a continuar lutando, sabendo que outros estão ao nosso lado. O medo é uma emoção natural que surge em tempos de dificuldade. No entanto, a Bíblia nos exorta repetidamente a não temer. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esta promessa é uma fonte de grande encorajamento, lembrando-nos que Deus está conosco, não importa onde estejamos ou o que enfrentamos. Enfrentar as dificuldades com coragem é um ato de fé. É confiar que, apesar do medo, Deus nos dará a força necessária para superar qualquer desafio. A coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de continuar avançando apesar dele, confiando em Deus para nos sustentar. Jesus é o exemplo supremo de coragem em meio à adversidade. No jardim do Getsêmani, ele orou fervorosamente, sabendo o que estava por vir, mas ainda assim se submeteu à vontade de Deus. Sua coragem diante da cruz nos ensina que, mesmo nas situações mais terríveis, podemos confiar em Deus e seguir adiante com fé. As Escrituras nos asseguram que a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, lemos:
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Este versículo é um lembrete poderoso de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus está sempre pronto para nos renovar e nos dar uma nova chance. A graça de Deus é o que nos sustenta em tempos de dificuldade. Ela nos dá a força para seguir em frente, nos perdoa quando falhamos e nos dá esperança quando estamos desanimados. Sabemos que, mesmo quando nos sentimos fracos e incapazes, a graça de Deus é suficiente para nos levantar e nos guiar. Além disso, a graça de Deus nos dá a capacidade de perdoar a nós mesmos e aos outros. Em tempos de dificuldade, é fácil cair na armadilha do ressentimento e da amargura, mas Deus nos chama a perdoar e a liberar esses sentimentos para que possamos avançar em liberdade e paz. A vida é cheia de desafios, mas a mensagem da Bíblia é clara. Não existe situação ruim que se perdurará para sempre. Em todas as coisas, Deus tem um plano e um propósito, e Ele está trabalhando em nossas vidas para nos trazer a vitória. O que parece ser o fim, muitas vezes, é apenas o começo de algo novo e melhor que Deus está preparando. A chave para atravessar os tempos difíceis é confiar no tempo de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor significa confiar que Ele está no controle e que no tempo certo Ele nos dará a vitória. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por sua presença constante em nossas vidas. Em meio às dificuldades, conceda-nos a fé para confiar em seu tempo e plano. Fortaleça-nos para enfrentar as adversidades com coragem e paciência. Ajude-nos a lembrar que sua graça é suficiente para nós, renovando-nos a cada manhã. Que possamos sempre manter a esperança viva, sabendo que o Senhor transforma a dor em alegria. Guiados por sua mão, que possamos superar todas as tribulações e alcançar o propósito que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.